Projeto a aprovar revisão turbo por questões, direito constitucional e direito administrativo. Galera, boa tarde. Tesouros, olha só, nós vamos responder só o gabarito da questão. Depois a gente faz a correção justificando. Eventual justificativa a gente vai falando aqui, beleza? Show? Mas por enquanto é só o gabarito e você vai anotando aí como se fosse um simulado mesmo, beleza? A resposta vai sair 1 minuto após você responder, já vai sair a resposta, mas eu não quero que justifique, beleza? Eu vou ler primeiro, aí depois eu vou dar aí 1 minutinho ou menos para vocês responderem aí. Quando a questão for grande, vocês vão ter 1 minuto. Quando ela não for tão grande assim, não vai precisar de 1 minuto, não. Eu dividi as questões em questões fáceis, nós vamos iniciar pelas questões fáceis, depois nós vamos subindo o nível, aí vai para as questões médias. Nós não temos questões difíceis. Nós só temos questões fáceis e questões médias, beleza? Show? Então vamos lá. Não liguem o áudio, beleza? Usem o chat para responder. Está sendo gravado, beleza? Está tudo sendo gravado aqui. Cuidado aí na hora de abrir a câmera, tal, porque está gravado, vai subir para o YouTube. Não falem palavrão e por aí vai. Primeira questão. Vamos lá. Aqui, ó, exercícios, questão fácil, dificuldade, fácil, beleza? Primeira questão diz o seguinte, questão número 1. Diz assim, ó. Podemos entender princípios no direito administrativo como mandamentos de otimização, que se caracterizam pelo fato de poderem ser cumpridos de diferentes graus. Neste sentido, é correto afirmar ser o princípio da administração pública introduzido pela Emenda Constitucional em 1998, exigindo resultados positivos dos serviços públicos e satisfatório no atendimento das necessidades públicas. Letra A, princípio da eficiência. B, princípio da legalidade. C, princípio da impessoalidade. D, princípio da publicidade. E, princípio da moralidade. Qual o princípio que tem íntima ligação com a ideia aí de serviços públicos satisfatório e atendimento das necessidades públicas? Por enquanto, 100% está dizendo que é a letra A, está dizendo que é o princípio da eficiência. Podemos? Questão pequena, questão P, questão fácil. Eu quero saber, esse é o princípio da eficiência? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. O gabarito possível dessa questão é a letra A. Opa, a letra A, desculpa. A letra A. Gabarito possível é a letra A. Nós temos aqui o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, cuidado. Diferente do que falam, o princípio da eficiência não é fazer mais com menos, não. O princípio da eficiência é obter o melhor resultado com os recursos disponíveis. Obter resultados satisfatórios com os recursos disponíveis. Não é fazer mais com menos, porque se você jogar fazer mais com menos, você vai fazer porcaria e você vai ferir o princípio da eficiência. Beleza? É fazer o máximo possível, ter resultados satisfatórios com recursos disponíveis, beleza? Anota isso aí no seu caderno. O princípio da eficiência é você buscar o resultado satisfatório com os recursos disponíveis. Gabarito letra A, beleza? Vamos para a questão número 2. O que diz aí a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo poder público, podemos afirmar ser a definição de um ato administrativo. Nesse sentido, podemos afirmar se tratar de uma das características do ato administrativo. Qual é uma característica do ato administrativo aqui? Letra A, finalidade. Letra B, competência. Letra C, imperatividade. Letra D, motivo. Letra E, objeto. Qual é uma característica do ato administrativo? Galdino falou que é C, imperatividade. A Valquíria falou que vai de C. Emily vai de C. A maioria está dizendo que vai de C. É uma característica do ato administrativo a imperatividade.
Aqui já tivemos uma mudança. Alguns estão falando, olha, professor, eu vou de D, que é uma característica do ato administrativo, o motivo. Vamos lá, eu quero saber qual é a característica do ato administrativo. Cleitinho falou que vai de D. Vitor Miranda falou que vai de D. Os demais foram de C. Podemos liberar o gabarito aí? Manda um joinha. Podemos ou não? Vamos lá. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. O gabarito possível aqui, galera, característica do ato administrativo é a letra C. Nós temos a imperatividade, beleza? Show? Nós temos a imperatividade. Show? É uma das características do ato administrativo, beleza? A imperatividade. Show? Aí nós temos que tomar cuidado com a diferença entre elementos e atributos, que são mesmo que características, beleza? Show? E aí nós temos aqui a imperatividade como uma característica do ato administrativo, beleza? E o elemento nós temos o COFINFOMOB lá que vocês utilizam, beleza? Eu respondi essa questão com esse mesmo enunciado e deu motivo como característica. Tem que rever aí qual foi a banca e tal, porque por isso eu fui também nela. Tem que tomar cuidado, ver qual foi a banca. Deixa eu só tirar a prova dos 9 aqui, mas é isso mesmo, não tem para onde correr, não. Vou tirar a prova dos 9 porque entraram com o recurso aqui ao vivo. Mas características são mesmo que atributos, beleza? Ó. Eu acho que a banca acabou foi errando o conceito, mas calma aí. É isso mesmo, atributo aqui, ó. Isso aí, a imperatividade, é isso mesmo. Não tem como ser outra questão, não. Beleza? Isso aí, é isso mesmo. Beleza? Achei naquele concurso com letra C. É isso aí, imperatividade, é isso mesmo. Gabarito mantido, recurso indeferido. E aí tem que olhar se a banca, quando você fez aí, manteve ou não, beleza? Show? Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Em que pese o ato administrativo, desculpa aqui, ó, em que pese o ato administrativo tratar-se de seus requisitos, definido que deva respeitar os moldes exigidos para a sua prática, sendo a materialização, ou seja, como ele deve se apresentar, como ele se apresentará. É correto afirmar que o período anterior faz alusão ao quesito do ato administrativo. Qual o requisito do ato administrativo aí? Ó, em que pese o ato administrativo, trata-se de um dos seus requisitos, definido que deva respeitar os moldes exigidos para a sua prática, sendo a materialização, ou seja, como esse ato deve se apresentar. Nós estamos tratando de qual requisito? Letra A, tipicidade. Letra B, forma. Letra C, imperatividade. Letra D, autoexecutoriedade. Letra E, legitimidade. Questão fácil. Desliga o áudio, galera. Questão fácil aí, questão fácil. Qual atributo trata aqui? Qual requisito trata aqui? Desculpa. Atributo não. Qual requisito trata aqui? Como que o ato deve ser exteriorizado? Qual requisito aí? Ou elemento que seja. A maioria está dizendo que é B, forma. Outros está dizendo que está bravo. Claudino falou que está bravo. Fica tranquilo que essa questão é questão fácil. Não pode errar questão fácil. Cleitinho e Vitor já erraram. Manda para mim como que está eu vou responder essa aqui para você ver como que muda. Vamos ver como que está o gabarito parcial, só para ver como que muda quando eu erro uma questão fácil. Por isso que eu joguei questão fácil. Galera, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Gabarito possível, letra B. Nós temos a forma. Beleza? Gabarito é B. Nós respondemos 3 questões. Quem acertou 3 de 3 até agora? Manda aí o gabarito parcial, só para ver como que muda quando erra uma questão fácil. 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3. Foi igual o Japão hoje, vai ser igual o Japão hoje, né? Ô, Vitor aí, 2 de 3, já perdeu vaga pra caramba, hein, Vitor?
Errou uma questão dessa aí, perdeu vaga para Reis. Ó, cuidado com o Thiago Reis, velho. Thiago Reis tá demais. O cara tá imparável. O cara tá parecendo aquele japonesinho jogando hoje. Você pode começar perdendo, mas ele vira o jogo. Falei com vocês, a seleção brasileira acabou, pô. Minha época de seleção brasileira, meu filho. O negócio era. A gente só olhava para ver quem ia ganhar qual placar. Ia ser. Hoje o narrador tava torcendo pro Brasil empatar, velho. Olha que vergonha. Vamos lá. Avançando. Questão número 4. A questão número 4 diz assim, ó. Analise as assertivas e responda. 1, interatividade. 2, competência. 3, tipicidade. 4, motivo. Tratando-se dos atos administrativos, à luz do direito brasileiro, é correto afirmar que entre assertivas dispostas a ser elementos do ato administrativo, apenas vinculado. Qual aqui é um elemento vinculado apenas? A maioria está dizendo que vai de... Não, por enquanto tá um vai de D, outro tá indo de C. Quais elementos ali são vinculados? Juran vai de C, Emily, Valquíria, Vitor, Thiago Reis tá indo de D. Murilo Correia, Grande Correia tá indo de D. Cruz tá indo de D. Cleitinho tá indo de D. Lorena tá indo de D. Juliana Bayer tá indo de D. França, grande Fernando França tá indo de D. Lisboa tá indo de D. Silva tá indo de D. Edivan tá indo de D e tá justificando. Daqui a pouco eu anulo a questão. É só o gabarito. É só o gabarito, não é para justificar agora. Beleza? Gabarito, vamos lá. A maioria foi de D. Gabarito, a letra D, galera. Apenas a 2. Apenas a 2 está certa. A competência, beleza? Show de bola. Apenas a 2 está correta. Beleza? Questão número... Aí tem que depois fazer as contas das questões, beleza? Mas eu acho que não tem 50 questões. Não tem menos, que eu lembrei que tem a capa, tem essa parte aqui que fala. Vamos lá. Acho que essa é a questão número 5, né? Questão número 5. Nos atos administrativos, os atos internos são aqueles praticados no âmbito interno da administração pública, incidindo sobre órgãos e agentes administrativos, sendo correto afirmar que pertença na classificação dos atos quanto ao seu objeto, formato, regramento, destinatário ou alcance. Os atos internos, eles são classificados quanto ao seu objeto, formato, regramento, destinatário ou alcance. Tá perdoado. A Edvan falou perdão, mestre. Não, tá perdoado. Por enquanto, só o gabarito. Depois a gente justifica. A maioria está dizendo aí que o ato interno ele é classificado assim quanto ao seu alcance. A maioria está indo de E. Essa questão eu coloquei na fácil, mas para alguns pode ser difícil, né? Pode ser uma questão mais complicadinha. Para alguns é fácil, para outros pode ser um pouquinho mais difícil. Beleza? 57 pessoas online. Muito bom, tesouros. Muito bom. Vamos para cima. Beleza? Recuar é só se for para pegar impulso. E para cima. Beleza? Vambora. A maioria está indo de letra E. Tesouros, podemos? Dá um joinha aí. Posso liberar o gabarito? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade no dia da prova. Responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra E. Gabarito possível é a letra E, quanto ao alcance. Beleza? Os atos administrativos internos, ele é classificado assim quanto ao seu alcance. Normalmente, alcança as pessoas dentro da administração pública. Beleza? Show de bola. Aqui é uma questãozinha um pouco maior. E aí tem que tomar cuidado na hora de responder. Eu vou ler, depois vou dar um minuto para vocês fazerem a leitura. A Constituição Federal de 1988, seu artigo 5º, define que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Neste sentido, é incorreto afirmar que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias? É assegurado letra D, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Letra E, é assegurado o direito à resposta ou indenização proporcional ao agravo. Eu quero saber aqui qual é o gabarito, a incorreta. A questão está fácil demais. Artigo 5º. Gilmara falou que vai de C. O Wallace falou que vai de E. Galdino falou que vai de E. Arlete falou que vai de C. Bayer falou que vai de C. Denis falou que vai de C. Disse que vai de C, né? Marcos Lisboa disse que vai de C. Podemos? Tem gente que nem respondeu. Cleito falou que vai de E, Emily falou que vai de E, Valquíria falou que vai de E, Vitor Miranda falou que vai de E, Rayane falou que vai de D, Profírio falou que vai de D, Reis falou que vai de D, Juran falou que vai de E, Reis falou que vai de E, desculpa, Juran falou que vai de E, Stefano vai de E, Lorena vai de E, quem foi de C errou, Wallace falou, Fonseca falou que vai de D, Pacheco falou que vai de E, Franciele falou que vai de D, disse que vai de D, né? Podemos liberar o gabarito? Essa já vai dividir a pontuação, hein? Já vai dividir a pontuação, porque o gabarito possível aqui é letra E. Não é resposta, direito à resposta ou indenização, é direito à resposta e indenização, proporcional ao agravo. Gabarito possível é a letra E, de estuda que passa. Vamos lá, qual é a classificação parcial? Qual é a classificação parcial agora? Qual é a classificação parcial agora, galera? Manda a nota aí para mim. Aí, como que já mudou? 6 de 6, 5 de 6, 5 de 6. Vamos lá. 6 de 6, 5 de 6, 5 de 6. Cleitinho tá chegando, hein? Vitor tá chegando também. Vocês estão igual o Japão, tô querendo virar o jogo, né? 59 pessoas online, muito bom, que honra. Vamos lá. 5 de 6. Vamos para a questão número 7 agora. Questão número 7 é uma questão fácil ainda, hein? Questão número 7 diz o seguinte. Analise as assertivas e responda. Olha lá, obras coletivas, reprodução da imagem humana, reprodução da voz humana. Em consonância com o disposto da Constituição Federal de 1988, em que pesa os direitos e deveres individuais e coletivos, será assegurado, nos termos da lei, das assertivas dispostas, a proteção às participações individuais, inclusive nas atividades desportivas, Manda o gabarito aí para mim, o que você acha? 1 minuto aí para você ler. Já marcaram aí letra C. Juran falou que vai de C. E 2 e 3 estão certos. Juran falou que apenas a 2 e 3 estão certas. Marcos Lisboa falou que apenas 2 e 3 estão certos. Vamos lá. Grande Nascimento falou que também vai todo mundo de C. Tá todo mundo de C. Lembra de fechar a câmera aí, galera. Lembra de fechar a câmera. Lembra de fechar o áudio. Podemos? Stefano falou que vai de B. 1, 2 e 3 estão certos. O único que está indo de B é o Stefano. Os demais estão todos indo de C. Podemos? Voltou. Podemos? Tesouros, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Gabarito possível é a letra B. Gabarito possível é a letra B. Apenas o Stefano acertou. Obras coletivas, reprodução de imagem humana e reprodução de voz humana.
Beleza? Continue estudando, continua lendo o texto do artigo 5º que dá certo. Uma hora dá certo. Entendeu? Aí a classificação já muda. É questão fácil isso aqui. Errar isso aqui é perder muita posição. Isso é sinal que muitos de vocês não estão lendo o artigo 5º aos domingos. Mas não estão lendo com calma. Beleza? Tem que ler com calma. Todo final de semana. Senão não dá certo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora eu acho que é a questão número 8. Questão número 8. Eu acho que repetiu a questão número 8. Acho que repetiu, hein? Questão número 8. Repetiu aí. Deixa eu deletar. Ah, não. Repetiu, não. Analise as assertivas e responda. Convenção coletiva, acordo coletivo. Comprovado estado de necessidade do empregador. Em que pese os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, definido na Constituição Federal de 1988, das assertivas apresentadas, é correto afirmar que será garantida a irredutibilidade do salário, salvo por... Qual é o gabarito aí? Qual que entra aqui? Não repetiu, não. Mantém. Vamos embora. Então, é a questão número 8. Por enquanto, a maioria está dizendo aí, letra A. Apenas 1 e 2. Vamos lá. Valquíria disse que é letra A, Lisboa disse que é letra A, Bayer disse que é letra A, Franciele disse que é letra A, Rayane disse que é letra A, Jonatas disse que Nascimento disse que é letra A. Vambora. 60 pessoas online aí. Online. Vambora? Questão fácil, hein? Podemos liberar o gabarito? Manda o gabarito aí, tesouros. Essas ainda são as questões fáceis. Calma que as questões médias estão vindo. As questões de um grau mais elevado um pouquinho. Essas são as questões tranquilas. Já tem gente errando aí, hein? Já tem gente que já perdeu 2 questões. A gente já perdeu 3 questões fáceis. Aqui já é para você começar a calibrar o seu nível. Aí o professor David fala, lê todo final de semana, todo domingo, tá lá no cronograma dos passos direcionados. Domingo, artigo 5º da Constituição, artigo 144. É para quando cair uma questão dessa não perder. Entendeu? Aí eu falo, e a pessoa não segue, aí dá nisso aí, ó. Vambora! Gabarito impossível, letra A. Gabarito possível, letra A. Apenas 1 e 2, convenção coletiva e acordo coletivo. Comprovado estado de necessidade do empregador. É sacanagem, né, velho? Aí, pelo amor de Deus. Beleza? Show de bola. Essa é a questão 9 agora, né? Questão 8, questão 9 que nós vamos agora. Eu acho que nós vamos para a questão 9 agora. Vambora! Eu quero saber o seguinte. Analise os itens dispostos na assertiva e responda. União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Eu quero saber o seguinte. À luz da Constituição Federal de 88, em que pese a organização política e administrativa, entre outras, é correto afirmar que, das assertivas dispostas, a criação de distinção entre brasileiros ou preferência entre si será vedado. Para quem que é vedado aí a distinção de brasileiros aí e a preferência entre si? É vedado para quem? A União, aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios? A maioria está dizendo que é C. C de cachorro. Só cachorro, não. A maioria está dizendo que é C de cachorro. Podemos? Quem respondeu, sempre manda o joinha logo, né? Quem respondeu, não espera o coleguinha, não. Já vai mandando joinha, que já pode liberar o gabarito. Vocês são... O aluno, o colega tá lendo ainda. Vocês são tensos. Podemos? Cara, conversando com o Galdino aqui, com a Emily, no início da live, eles me deram a informação que faltam só 47 dias para a prova da PP. Que sonho, que tudo. 47 dias. Muito bom, hein? Breve estaremos fazendo uma redação e respondendo
70 questões? 70 questões. 60 questões, 60 questões. Tá bom demais. Podemos? Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Gabarito possível, a letra C. 1, 2, 3 e 4. É proibido para União, Estados, Distrito Federal e município. Lembra, na Constituição nós só podemos ter as distinções que já estão previstas na Constituição. Os estados, os municípios, a União, o Distrito Federal não pode ficar criando distinções além daquelas já previstas na própria Constituição. Beleza? Show? Uma das distinções é a ideia lá de brasileiro nato, ocupar alguns cargos e por aí vai. Beleza? Show de bola. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Próxima questão agora. Vamos ver como que veio a próxima questão. Uma questão um pouco maior, uma questão um pouco mais complicada. Vamos lá, eu quero saber o seguinte. Sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, expresso na Constituição Federal de 1988, é incorreto afirmar que na vigência do Estado de Defesa, então eu quero que não pode ocorrer na vigência do Estado de Defesa, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua atuação. A prisão de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se ela não for legal, com o exame indispensável do corpo de delito, a requisito da autoridade policial. Letra E. A detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Eu quero saber qual é a incorreta aqui. A maioria está dizendo que vai de C. Eu quero saber o que é incorreto. A maioria está dizendo que é vedada a incomunicabilidade do preso, dando gabarito como letra C. A maioria está dizendo que é a letra C. Podemos? Deixa eu só abrir a CF aqui, que até eu fiquei com dúvida nessa daqui, mas vamos lá. O gabarito eu sei que está aqui, mas deixa eu só dar uma olhada aqui, o estado de sítio que perguntou, né? Eu falo disso direto no estado de sítio. Você vê como tem que estar sempre revisando. Só para me achar aqui. Vambora! Gabarito possível. Gabarito possível é letra D. Gabarito possível é letra D. A prisão por crime contra o Estado determinado pelo executor da medida será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, com o exame indispensável do corpo de delito, a requisito da autoridade policial. Cuidado! O exame de corpo de delito é a requisito do próprio preso. Tá aqui, ó, você quer ver? Ó? Exame de corpo de delito. Exame de a comunicação. Calma aí, então, eu ia querer o exame de corpo de delito. Não, desculpa, tem alguma coisa errada aí. Calma aí, segura. A prisão por crime contra o Estado, determinado pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal. Facultado ao preso. Isso aí, facultado ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. Deixa eu ver, faltou facultado ao preso, né? É isso aí, ó. Exame de corpo de delito. Isso aí, ó. Vou jogar o gabarito aqui para você, ó. O gabarito aí para vocês. Porque é facultado ao preso, ó. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Beleza? E não é facultado à autoridade requisitada e à autoridade policial, não. Show? É o preso que ele vai ter a faculdade de pedir o exame de corpo de delito. Beleza? Avançando aí.
Vocês lembram que número nós estamos? Manda o gabarito parcial aí, a classificação parcial aí. Acho que a gente deve estar na 10 já, né? Lembra aí qual o número que nós estamos, quem está anotando. Fizemos 10. Manda a nota aí, então. 9 de 10, 8 de 10. Bora, 7 de 10. E isso é nas questões fáceis. Stefano tá 10 de 10. Isso são nas questões fáceis, hein? 7 de 10. Ei, Vitor, o que está acontecendo, Vitor? Vambora. 8 de 10, Reis. Vambora. Cadê a classificação parcial? Mas essa agora gerou dúvida por causa da palavrinha que faltou, mas a banca foi covarde. 7 de 10. Galera, essas são as questões fáceis. Vambora. A gente tem que dar uma revisada, então. Tem que ler o texto da Constituição. Não tem jeito. Beleza? Show de bola. Vamos avançando aí. Quem respondeu aí a classificação, respondeu. Quem não respondeu é porque tá com vergonha. Beleza? Fica com vergonha não, tesouros. Estuda que a farda muda. Ser de seletista vai virar estatutário. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e a garantia do desenvolvimento nacional são 1. Fundamentos da República Federativa do Brasil. 2. B. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. C. Princípios da quais o Brasil se rege nas relações internacionais. D. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Letra E. Deveres políticos do eleitor. Eu quero... Essa daqui é, tipo assim, aquela questão para não zerar, né? Isso aqui é aquela questão para não zerar. O aluno que errar essa daqui perde ponto pra caramba. Beleza? A maioria está dizendo que é a letra B. É questão fácil. A maioria está dizendo que é a letra B. Todas as questões aqui, a maioria não são da banca, claro, mas a maioria aqui são questões de carreira... Não, todas são questões de carreira policial, polícia penal e polícia civil, beleza? Show? Ah, teve uma das guardas municipais também, mas a maioria é polícia penal e polícia civil. O negócio é aprender a matéria. Se aprendeu a matéria, você mata qualquer questão. Bora! Questão fácil, questão tranquila para não zerar. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Gabarito possível é letra A. B. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Questão número 12, né? 12, questão 12. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê que a casa é asilo inviolável do indivíduo, porém define expressamente algumas situações excepcionais em que é possível o ingresso no domicílio, como, por exemplo, em caso de flagrante delito, sem consentimento do morador, por determinação judicial durante a noite, na hipótese do morador possuir antecedentes criminais, quando houver pelo menos 2 testemunhas para ingresso no domicílio. Essa daqui é a outra, para não zerar, né? Errou essa daqui, já pode deixar a prova lá e ir embora, você não vai entrar, não. Errou essa questão aqui, você já pode deixar a prova lá e ir para casa. Você não vai entrar, não. Vai ficar fora do concurso. Podemos? Deixa eu aumentar aqui a cadeira um pouquinho. Aí, Henrique. Podemos, tesouros? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. O gabarito possível aqui, tesouros, é a letra A. Gabarito possível é a letra A, beleza? Show? Em caso de flagrante delito aí. É uma situação em que não vai respeitar a ideia de inviolabilidade do domicílio, beleza? Show de bola! O crime de tortura é insuscetível de anistia, de menor potencial ofensivo, imprescritível, hediondo ou equiparado a hediondo? Eu quero saber sobre o crime de tortura. A maioria está dizendo que a letra E. Galera, enquanto vocês estão respondendo, deixa eu fazer aqui o marketing. Tô brincando. Galera, ó, entre em contato com a Startaça, tá? Faça lá a capacitação lá com eles, quem tem condição, beleza? Porque nós vamos ter outro TAF com ele.
E assim, o pessoal aqui é técnico, a galera técnica, vale a pena, beleza? Ganhei esse boné aqui, tô feliz pra caramba. Show. Vocês sabem que eu fico feliz assim com as pequenas coisas, né? E, pô, ganhei esse boné aqui, a aula foi top, pô. Poucas coisas conseguem prender a minha atenção assim. Quando eu vejo a galera aprendendo, a galera evoluindo, você consegue prender minha atenção de uma forma que me deixa muito feliz, beleza? Pô, eu vou às vezes no reforço aí que a Valquíria dá de português, reforço que o Diniz dá de direitos humanos, tal. Eu vejo a galera evoluindo, direito constitucional lá com a Maria. Pô, eu vejo a galera evoluindo no conhecimento, pô, me deixa feliz pra caramba. Vamos lá? Vamos pro gabarito? Vamos pro gabarito? Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível, letra E. O crime de tortura é equiparado a hediondo. Beleza? Show? É um crime equiparado a hediondo. Show? Vamos avançando, tesouros. Os 3 T's. Bom, legal. Próxima questão, questão fácil também. Conforme previsão constitucional, para que os cidadãos se reúnam pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, é necessário, letra A, autorização da prefeitura, letra B, que a reunião tenha caráter paramilitar, letra C, atendimento da função social da propriedade, letra D, apenas aviso prévio à autoridade competente, letra E, frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Galera, questão para não zerar, né? Pelo amor de Deus. Questão muito fácil. Se cair assim, você pode deixar a prova em branco e vir embora, porque não valeu nem a taxa de inscrição, porque tá fácil demais. Beleza? Se cair assim na sua prova, você deixa a prova lá e vem embora. Fala, quando tiver mais difícil, eu venho. Essa prova não é para mim. Eu treinei para algo superior. Meu Deus! A maioria tá de D. A maioria tá de letra D. Muita gente online aí. Muito bom. A maioria tá de letra D. Todas essas questões para não zerar. Todas essas questões são para não zerar. Mas já tem gente errando aí. Você tá falando... Você entrou agora, né? Já tem gente errando aí. E gente pra caramba tá passando na frente de quem tá errando. Vamos fazer o gabarito parcial, a classificação parcial agora, para você ver como que muda a classificação das questões fáceis. Vamos fazer essa daqui, a gente já manda de novo a classificação parcial. Gabarito letra D. Gabarito possível, apenas aviso prévio da autoridade competente, gabarito letra D. Aí, vocês lembram a quantidade de questões até agora? Manda aí para o Tomás ver a classificação parcial, para você ver como que muda quando a pessoa erra. Manda aí. Você tirou quanto de... Aí, ó, 13 de 14, Lorena. 12 de 14. Lorena já não fica em último mais, já está em segundo. Aí, ó, França, 11 de 14. Só questões fáceis até agora. 11 de 14. 12 de 14, 11 de 14. 10 de 14. Olha como que muda. E são questões fáceis. Stefano, por enquanto, está no top 1 da parada. Stefano também, o cara não dorme, né, bicho? O cara tá 24 horas estudando. É pra cima, é isso aí. Sem misericórdia. Rovena, 7 de 14. Rovena, vamos dar uma revisão, vamos dar uma reforçada nisso aí. Beleza? Dá uma reforçada, mas vai chegar, fica tranquila. Dá tempo e tem como recuperar, beleza? Show? Podemos avançar? Podemos avançar? Isso aí. Toma 2 de 10 durante o dia. Entendi, entendi. Podemos avançar? Próxima questão aí, tesouros. Essa questão é complicada, hein? Sempre cai. Mas aqui meus alunos são obrigados a acertar isso aqui. Nos termos da Constituição Federal Brasileira, de 1988, alterada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, existem tratados e convenções internacionais que serão equivalentes às emendas constitucionais. A condição para que isso ocorra e que eles sejam aprovados, qual que é? Cada casa do Congresso Nacional, em turno único, por 2/5 dos votos dos respectivos membros. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. 2/5 dos votos dos respectivos membros, na letra C. Na letra D, Senado Federal, em turno único, por 1/3 dos votos dos respectivos membros. Letra E, Câmara dos Deputados, por 3 turnos, e 1/5 dos votos dos respectivos membros. Aqui ela nem falou da questão de ser sobre direitos humanos, ela só falou na situação de tratado, beleza? Aí tem que tomar cuidado. Mas aí você joga o padrão que está na Constituição, entende como se ela tivesse dito sobre direitos humanos. Se aluno seu não souber isso aí, esquece.
Ah, é verdade. Se um aluno meu não souber, pelo menos isso aí eu acho que eu consegui transmitir para vocês, né? Pelo menos isso aí eu consegui transmitir para vocês. Não vão errar nunca mais, pelo menos isso. Falar esse tempo todo dando aula, pelo menos isso aí eu consegui passar para vocês. Grande Adriano falou: essa questão eu vejo o David quando leio. Obrigado. Então, pelo menos isso aí eu consegui transmitir. Podemos? A maioria foi de B, né? Eu acho que 100% aqui foi de letra B. Ou não? B, B, B. A maioria vai 100% foi de B. Top, falou no aulão. Muito bom. Galera, gabarito possível aí. O gabarito possível é a letra B. Beleza? Em cada caso do Congresso Nacional, e 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Beleza? Questão número 18. A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, e a qual os órgãos da administração pública estão compelidos, obrigados a cumprir, chama-se de letra A, sentença, letra B, habeas corpus, letra C, súmula vinculante, letra D, mandado de segurança, letra E, agravo de instrumento. Decisão do Supremo Tribunal Federal em que vincula os órgãos da administração pública, estão obrigados a cumprir, beleza? Show? E parte aí de várias decisões judiciais, tem várias decisões naqueles sentidos. Aí formou o quê? As várias decisões em um sentido formam a maioria está dizendo que formam as súmulas vinculantes. Grande Castelo está falando aí, ó, letra C, muito bom. Stefano falou letra C. Correia disse letra C. Correia disse HC, foi sacanagem. Jonathan Nascimento falou que letra C. Galera, gabarito possível dessa questão aí. Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, respondeu uma próxima oportunidade lá no dia da prova. Letra C, são as chamadas súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, quem está com o caderno, aluno meu, quando vai assistir uma aula minha, já tem que estar com o caderno, tem que lembrar que as súmulas vinculantes, elas têm esse nome porque elas são editadas pelo Supremo Tribunal Federal, logo, só o Supremo pode editar súmulas vinculantes, beleza? Elas vinculam todo o Poder Judiciário abaixo do STF, não vincula o STF, porque ele pode mudar de posição, ele vincula o Poder Executivo, beleza? Show? Só que ele só vincula o Poder Legislativo nas suas atividades administrativas, beleza? Nas suas atividades atípicas. Agora, na atividade de legislar, não vincula o Poder Legislativo. As súmulas vinculantes não vinculam o Poder Legislativo nas suas atividades típicas de legislar. Mas nenhuma atividade de administrar, ou num PAD, o Poder Legislativo, nas suas atividades atípicas, ele vai ter que observar as súmulas vinculantes, sim, beleza? Cuidado. Se a banca vier perguntando de forma direta, as súmulas vinculantes, elas vinculam o Poder Legislativo? Se perguntar de forma direta, você vai colocar que não. Beleza? Desculpa o atraso, mestre. Estava numa missão. Tô ligado. Beleza. Correria, eu entendo como é que é. Show? Vamos embora para cima. Então, vamos lá. Súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, elas vinculam o Poder Judiciário abaixo do STF. Não vinculam o STF, porque ele pode mudar de posição. Elas, em regra, não vinculam o Poder Legislativo, só vincula o Poder Legislativo nas suas atividades atípicas. E ela vincula o Poder Executivo, beleza? Show? Lembra que, na desobediência de uma súmula vinculante, o recurso cabível é a reclamação constitucional, que vai direto para o STF, beleza? Desobedeceu súmula vinculante, você vai recorrer com um recurso chamado reclamação constitucional, beleza? Show de bola. A banca vai tentar dizer que é recurso extraordinário. Não, reclamação constitucional. Beleza? Avançando aí. Questão fácil ainda. Eu quero saber do seguinte, ó. À luz da Constituição Federal, à luz dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, analise a assertiva a seguir. 1. Os casos de infrações disciplinares da Polícia Penal. A Polícia Penal está autorizada a submeter o preso a tratamento degradante? 2. Não haverá hipótese alguma pena de morte no Brasil? 3. Serão assegurados às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação? 4. A lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu? 5. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais? Tiago Reis falou que vai de que só há 3
e a 5 estão certas. Por enquanto, todo mundo está dizendo que a letra E. Todo mundo é muita gente, né? A maioria está dizendo que a letra E. É o grande Águita. Olha, gente, se Águita não passar, ninguém passa mais, não. A outra aí, ó, Valkyria. Se Valkyria não passar, ninguém passa mais, não, hein? Show? Cola nesse pessoal aí. Valkyria, Reis, Águita, Galdino. Se esses daí não passar, ninguém passa mais, não. Podemos? Gabarito possível aí. Gabarito possível. Grande Martinez. Martinez é outro. Se Martinez não passar, ninguém passa mais, não, hein? Bora, galera. Gabarito possível aí, a letra E. Apenas 3 e 5 estão corretas. Apenas a 3 e a 5. A 3 disse que serão asseguradas as presidiárias as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A lei não punirá qualquer discriminação atentatória a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Outra questão fácil agora, mas é uma questão extensa. Aqui, ó, vamos embora, uma questão um pouco maior. Calma na hora de ler. Eu vou ler, depois você vai fazer uma lida, vai dar uma lida com calma. Vou voltar a trabalhar. Valeu, professor. Tamo junto, um abraço. Em relação à prática de revista íntima vexatória, sobre a ótica constitucional, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, assinale a opção correta. A revista íntima, mesmo quando realizada de forma vexatória e invasiva, não fere o princípio da dignidade da pessoa humana? Letra B, a revista íntima vexatória viola o princípio da dignidade da pessoa humana? Letra C, a revista vexatória não viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade, pois a Constituição Federal autoriza a transparência da pena para a transcendência da pena para o familiar que deseja visitar o apenado, a pessoa apenada. Letra D, a dignidade da pessoa humana não se aplica integralmente ao contexto prisional, uma vez que os detentos perdem parte dos direitos ao serem condenados. Letra E, o uso de tecnologia como scanners corporais e detectores de metais é proibido nos presídios brasileiros, sendo a revista vexatória a única alternativa viável para garantir a segurança. Essa questão é fácil demais, é questão fácil demais. Uma questão dessa aí, o aluno que erra uma questão dessa aí, pelo amor de Deus, ele pode rasgar a folha de gabarito dele no dia da prova, de raiva. O problema não é esse, o problema é errar na hora de passar para o gabarito, acertar lá no caderno e na hora de passar para o gabarito errar. Essa questão é fácil demais. O cara vai e marca, daqui a pouco, na hora de passar pro gabarito, onde que era a letra B, ele marcou A, onde que era A, ele marcou B, uma confusão do caramba. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Vambora? Aí quebra mesmo. Mas muita gente, acontece com muita gente, né? É raro, mas acontece sempre. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Gabarito possível, a letra B. A revista íntima vexatória viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Cuidado, que a dignidade da pessoa humana é um fundamento basilar dos direitos humanos, beleza? É uma das bases dos direitos humanos, é a dignidade da pessoa humana. É um fundamento dos direitos humanos, é a dignidade da pessoa humana. Logo, não basta só que a pessoa esteja viva. Ela tem que estar viva e tem que poder gozar de uma vida minimamente digna. Isso que é a dignidade da pessoa humana. Beleza? Show? Nós já estamos encerrando as questões fáceis. Já nós vamos para as questões mais difíceis. Vou dar um zoom aqui, porque senão vai ficar pequeno para vocês fazerem a leitura, efetuarem a leitura. Qual das afirmativas abaixo encontra-se entre os direitos e garantias fundamentais segundo a Constituição Federal? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei? A manifestação do pensamento é livre, sendo protegido o anonimato? É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica de comunicação, observada a censura em alguns casos e, em alguns casos, a licença? É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de paramilitar, a de caráter paramilitar? Letra E. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter a sua atividade suspensa por decisão judicial, independente do trânsito em julgado? Eu quero qual aqui que responde o gabarito. O áudio está aberto. Alguém falou alguma coisa aí? Oi? Letra A, meu mestre. Show de bola. Gabarito letra A.
maioria está dizendo que é letra A. Castelo falou que é letra A. Alguém vai de B, alguém vai de C, alguém vai de D, alguém vai de E. Tem até a letra E aí hoje, hein? A questão aqui, galera, quem está fazendo a leitura do artigo 5º aos finais de semana não erra, não. Tem que fazer a leitura. E aí você acaba subestimando o feijão com arroz, só que é o feijão com arroz na prova da Polícia Penal e do IAS que vai passar a galera. Tá querendo ir para doutrina, jurisprudência, blá, 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 vai se quebrar. Boa parte da prova da PC da Paz do Direito também vai vir texto de lei. Isso aí, tá no artigo 5º. Isso aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade no dia da prova. Gabarito letra A. Gabarito possível é letra A. Beleza? Show de bola. Reduzir aqui. Eu quero saber o seguinte, olha, assim como estabelecido na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, por emendas posteriores, os municípios poderão constituir essas organizações destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Trata-se de, letra A, guardas civis municipais, forças táticas municipais, secretaria de policiamento municipais, divisão de segurança viária municipais, policiamento de limites e posturas municipais. Eu quero saber qual é o órgão aí que vai ser criado. Diga aí para mim. Letra A, meu bem. Valeu. Show de bola. Mandaram letra A. Castelo falou letra A. Tenta mandar no chat aqui, galera. Tenta mandar no chat, por conta do áudio. Fecha o áudio. Manda no chat. Manda no chat aí, manda no chat. A maioria está dizendo letra A. Fecha o áudio aí, galera. Manda no chat. A resposta digital, por favor. Aí, entendi. Vamos lá. Tá achando a questão fácil? O Reginaldo falou, é sacanagem dele. Tá achando a questão fácil? Para você que está estudando, quem acordou e foi fazer prova vai achar que isso aí é Força Tática Municipal. Podemos? Para quem não está estudando, DUDH estão achando que é parente do Big Mac. É um lanche. Habeas corpus estão achando que é feriado após Corpus Christi. Vocês são complicados. Podemos? Gabarito possível, letra A. Guardas civis municipais. Vocês estão fácil demais, beleza? Uma confirmação aí, ó. Por isso está passando aqui. Já foi. Eu quero saber essa questão aqui agora, olha. A Constituição determina que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, ressalvados aquelas que o sigilo seja imprescindível ao quê? A cidadania e a soberania estatal, a segurança da sociedade e do Estado, a cidadania e a segurança social, a soberania estatal e a autodeterminação dos povos, a segurança do governo e do Estado. Qual é o gabarito aqui? Murilo já mandou que é letra E. Murilo falou, vou de E, professor. Leia aí e responda. A maioria está dizendo que é letra E. Questão fácil demais. Questão fácil demais. A maioria está dizendo que é letra E. Por enquanto, 100% está dizendo que é letra E. Stefano falou, não, professor, eu vou de B. E os demais seguem na E. Só Stefano indo de B. Podemos liberar o gabarito aí, tesouros? Cristina falou, não, eu vou com o Stefano, eu vou de B. Cristina não, Cíntia Rocha. Aluna policial penal Rocha. A Agatha falou, B mesmo. Mas ela tinha ido na E, né, Agatha? Você tinha ido na E. A Agatha vai em um e depois justifica com a outra. Aí é complicado. Vamos lá. Quem respondeu. Quem não respondeu, respondeu uma próxima oportunidade. Gabarito possível, letra B. Para que seja garantida aí a segurança da sociedade e do Estado. Para tudo e manda para mim aí. Qual é a classificação de vocês até agora? Manda aí para mim, galera. Manda para mim aí. Qual é a classificação até agora? Você acertou quantos aí? Manda aí para mim no chat. Estão contando? 19 de 21, Lorena. Recuperando, hein, Lorena? Vambora.
19 de 21 é um notão, hein? 17 de 21, notão também. Stefano, 21 de 21. Stefano, rapaz. Thiago Reis, 18 de 21. Valquíria, 18 de 21. Só questões fáceis. Marcos Lisboa, 19 de 21. Albino, 17 de 21. Cleito, 18 de 21. Tá recuperando, hein, Cleito? Tá recuperando. Foi igual aquela porrada do Popó lá no início, mas agora você tá começando a pegar o fôlego. Igual a porrada do Popó no início da luta. Castelo tá 20 de 21. E por aí. Ué, 20 de 21 você entrou depois, já tá com 20, pô, de 21. Vamos lá. 17 de 21. Vai ter que passar pela auditoria essa pontuação de vocês aí, hein? Passar pela auditoria. O professor vai liberar o material depois? Sempre vai depois pro Stories e para pasta lá, beleza? E às vezes pro grupo. Isso porque eu não considerei a última, senão era 19. Entendi. Boa. Podemos avançar? Questões fáceis. Vamos lá. Próxima questão aqui. Remédio constitucional que deve ser utilizado sempre que falta norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Corresponde ao... Qual é o remédio constitucional? É a ação civil pública? É o habeas corpus? É o mandado de injunção? É o mandado de segurança? É a ação popular? Qual o gabarito dessa questão? Falta de norma regulamentadora. É o quê? Qual é o remédio constitucional cabível? Na falta de norma regulamentadora. Vocês brincam muito. Não entendi nada, Marcos Lisboa. Mandou líquido certo cedo, não entendi nada. Eita Deus. Rapaz. Acaba deixando o professor confuso. Por isso que eu falei, para mandar só o gabarito. Vocês estão mandando justificativa. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível é o quê? Gabarito possível. Gabarito, vocês perdem muito foco, vocês estão falando de outra coisa. Foca na questão aqui, galera. Vocês estão falando de outra coisa. Esquece o conceito, é só o gabarito. Mantenham o foco, tesouros, mantenham o foco. Vocês vão ter que acabar tomando uma rita na vida aí para manter o foco. Vocês ficam muito dispersos. Estão falando coisas que não tem nada a ver na parada. É o gabarito possível. Gabarito possível. Gabarito possível é a letra C. Nós temos um mandado de injunção, galera. Falta de norma regulamentadora. A ideia é o mandado de injunção. O mandado de injunção é falta de norma regulamentadora. Não tem nada a ver com o direito líquido certo. O direito líquido certo é outro remédio constitucional. Beleza? Show de bola. Vamos avançando. Vamos avançando. Ainda questões fáceis. Aqui, ó, questão facílima. Eu quero saber o seguinte, olha, conforme estabelece a Constituição Federal, a regra para ingresso dos cargos efetivos de empregos permanentes da administração direta e indireta é através do concurso público. Sobre essa obrigatoriedade, assinala a alternativa que apresenta princípios constitucionais de direito administrativo que consagram a exigência do concurso público. É a letra A, impessoalidade e isonomia. Letra B, razoabilidade e discricionariedade. Letra C, razoabilidade e transparência. Letra D, privacidade e eficiência. Letra E, economia e moralidade. Para que eu exijo o concurso público? Para respeitar qual princípio? Letra A, B, C ou D? Ou E? A maioria está dizendo que vai de letra A, professor. Se caísse essa questão na prova, eu ia de letra A. Questão fácil demais. Olha só, nós estávamos com 60 pessoas aqui, agora 48. Olha como é que o cansaço bate. Filho, é o que eu falo. Concurso, eu sei que muitos têm que trabalhar também, eu entendo. Mas estudar para concurso não é para qualquer um, não. É pancada, tá? Daqui a pouco vai cair mais, porque tem questão para caramba para fazer aqui ainda. Beleza?
Vamos lá, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Eu gosto da galera competitiva, porque tem gente que fica até o final, velho. Só sai quando vai saber a nota. Esses daí são dos bons, tá? Esse daí fica... Vamos lá. Princípio da impessoalidade e isonomia, letra A. Gabarito possível é letra A, beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questão agora. A próxima questão diz assim, ó. Todos os enunciados abaixo correspondem a objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos no artigo 3º da Carta Política, exceto, letra A, promover cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Letra B, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Letra C, garantir o desenvolvimento nacional. Letra D, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Eu quero saber qual é o gabarito possível. Parece que travou aqui de novo. Travou. Manda um joinha aí, estão conseguindo me ouvir ainda? No Google Meet travou. Eu acho que agora voltou. A maioria está dizendo que vai de letra A. A maioria está dizendo que vai de letra A. Show de bola. A maioria está dizendo que vai de letra A. Gabarito possível, tesouros, é letra A. Beleza? Não é um objetivo da República aí promover a cooperação dos povos para o progresso da humanidade. Isso aí não é objetivo da República Federativa do Brasil. Beleza? A Polícia Civil classifica-se como... O policial civil classifica-se como letra A, agente político, empregado público, agente honorífico, servidor público. Essa é a mais fácil de todas. Mais tranquila de todas. Um policial civil se classifica como o quê? Agente político, empregado público, agente honorífico, servidor público. O melhor, o aluno acerta isso daqui, gabarita a prova, mas esquece de colocar o nome, esquece de marcar o tipo de prova, esquece de transcrever a frase. Meu professor, tá nervoso do dia. Foi triste, ficou pelo caminho. Gabaritei, professor, mas e aí, cadê? Esqueci de escrever o nome. Aí... Ai, meu Deus do céu. Gabaritou, aluno? Gabaritei. Mas e aí, esqueceu de colocar o nome? Esqueci. Aí é sacanagem. Nem me conta um negócio desse, não, velho. Não conta, não. Guarda pra você no seu coração. Esqueci de escrever meu nome, professor. Eita, acontece. Vamos lá. Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde uma próxima oportunidade. É a letra D. Ele é um servidor público. Servidor público. Cuidado aí com a ideia de agente honorífico. O agente honorífico são aquelas pessoas que são nomeadas para atos importantes cívicos, mesários, conselheiros tutelares, jurados, beleza? Cuidado aí com os agentes honoríficos, beleza? Muito cobrado em prova. Questão número, não lembro mais o número, mas questão fácil ainda. A efetivação material de determinados atos administrativos prescinde da intervenção do Poder Judiciário. Isso se explica através do atributo da prescinde a que não precisa, beleza? Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Lê com calma aí e responde. A maioria está indo de C. Cuidado, prescinde é ao contrário de imprescindir. Prescindível é ao contrário aí, né, o oposto de imprescindível, beleza? Prescindível é o oposto de imprescindível. Esse in aí é um prefixo, né, de negação. Prefixo mesmo. Isso aí, prefixo de negação. Aqui não tem prefixo de negação. Está dizendo que é prescinde a intervenção do Poder Judiciário. Tem hora que dá um branco de coisas tranquilas, né? Coisas fáceis.
Aí tem hora que agora mesmo eu tô aqui fazendo na minha mente. Sufixo e prefixo, tô lembrando da aula de Valkyrie aqui, desenhando lá. Tem hora que dá um branco em coisa simples, né? É normal, nós somos seres humanos. O Moto Uber falou esses dias, pô, eu dormi demais para um evento aí e tal. Aí o Moto Uber, eu falei, tava cansado, porque eu ajudei no evento e tal, tá? Aí o Moto Uber falou, relaxa, não fica se torturando não, cara. Você é um ser humano, você não é uma máquina, não. Pô, eu refleti pra caramba, né? É verdade, pô, eu sempre me cobro muito e tal com minhas coisas, mas tem hora que a gente tá muito cansado. Gabarito possível aí, a letra C. É a ideia de autoexecutoriedade do ato. Não vai precisar para todo ato ir lá pedir autorização do Poder Judiciário. O cara tá bagunçando no postinho de saúde, você é guarda municipal, você vai e tira o cara de lá e vê o que acontece. Paciência. Beleza? Mas sei lá no Poder Judiciário pedir autorização para tirar o cara do postinho de salário, não, pô. Vamos lá, outra questão fácil. Eu quero saber o seguinte: o Estado é um conceito que explicita a organização política administrativa de determinado território. Nesse sentido, o Estado consiste em uma pessoa jurídica territorial soberana, constituída pelos elementos. Beleza? Povo, território e órgão constitucionais. Povo, sistema de órgão e forma de governo. Poderes, órgãos constitucionais e funções estatais básicas. Povo, território e governo soberano. Ó, deixa eu ver aqui. Perceba isso, professor. Por um momento eu vi um montão de pensamentos. Obrigado. Eu fico tentando lembrar. Minha mente vai dando os nortes aqui para onde eu tenho que ir. E às vezes eu fico na minha mente tentando resolver a questão, tentando ver se eu fui pelo caminho certo, se eu falei coisa errada, para tentar acertar. Beleza? Vamos lá. Quais são aí elementos aí do Estado, né? A ideia do Estado. Quais são os elementos que constituem o Estado? A maioria, 100%, está dizendo que é a letra D, povo, território, governo soberano. Manda aí, quem foi meu aluno de direito administrativo? Dá o joinha aí. Um monte de joinha subindo aí. Boa, boa, muito boa. Alguns são meus alunos só de direito constitucional, lá aqui na Serra, né? No padrão eu dou aula de direito constitucional. Beleza. Gabarito possível, mas na mentoria vocês não tem aula de direito constitucional. Já está gravado lá. Gabarito possível, letra D. Beleza? Galera, nós estamos para as 3 últimas questões das fáceis. Nós vamos entrar nas questões difíceis agora. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, ó, esse princípio constitui pressuposto de validade do ato da administração pública, que deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também os padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. A violação desse princípio pode eventualmente configurar a infração disciplinar e, em casos mais graves, a improbidade administrativa. Neste sentido, o texto se refere ao princípio da letra A, eficiência, letra B, legalidade, letra C, publicidade, letra D, moralidade. Rapaz, essa questão aqui, aluno meu só vai matar pela palavra-chave. A palavra-chave. Só pela palavra-chave já mata essa questão. Podemos? Questão fácil demais. Mas meus alunos já sabem todas as palavras-chave aqui. Padrões éticos e morais, nem tudo que é legal é moral, o gabarito possível é moralidade. Aluno meu que não souber isso aqui, pelo amor de Deus. Gabarito é moralidade, beleza? Aluno meu que teve aula comigo, né? Pelo amor de Deus. Sabe por questão aqui? Eu acho que é mais fácil um aluno meu errar na hora de escrever o nome do que errar na hora de transcrever a frase do que errar essa questão aqui, pô. Entendeu? Mais fácil errar na hora de transcrever a frase, transcrever o nome, no lugar de transcrever o nome, transcrever a frase. Vamos lá. Esse princípio exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública. O administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesse próprio ou de terceiro. Nesse sentido, o texto se refere ao princípio de letra A, da eficiência, letra B, regularidade, letra C, impessoalidade, letra D, indisponibilidade. Questão fácil demais. Questão fácil, como diz o grande
Esqueci o nome dele agora. Tá fácil demais, professor. Tá fácil demais. Tô sentindo falta de Rebouças hoje. Rebouças não entrou online. O que aconteceu com Rebouças, hein? Tô estudando. Esses caras agora só vivem... eu já tô ligado, tem grupo aí estudando sozinho, não chama o professor, a confusão do caramba. Esses dias eu fui estudar numa biblioteca, encontrei Juran lá, estudando. Rapaz, vocês estão estudando tudo malocado aí, ninguém chama ninguém, né? O professor David faz os eventos, faz de graça, chama vocês e tudo. Agora ninguém chama ninguém. Vai disponibilizar o material? Sempre, sempre depois eu disponibilizo o material, sempre. Beleza? Ninguém chama ninguém, vai todo mundo no off. Tô sabendo, vai lá. Ele mesmo, Rebouças está no off, na caverna. Gabarito possível aí, tesouros. Princípio da impessoalidade. Gabarito letra C. Vamos embora para a última questão fácil, depois a gente vai entrar nas questões médias. Poder administrativo que possibilita ao administrador aplicar sanções aos agentes públicos em razão da prática de infrações de caráter funcional, ou seja, aquelas que possuem conexão com atividades desenvolvidas pelo agente. Nesse sentido, o texto refere-se ao poder, letra A, regulamentar, B, disciplinar, C, polícia, D, hierárquico. A administração pública aí punindo os seus agentes aí, no caso, por faltas disciplinares. A maioria está dizendo que é letra B, a maioria está dizendo que é poder disciplinar. Bora, essa questão é de segundos. Aluno meu é mais fácil errar o nome do que errar isso aqui, né? Pelo amor de Deus. A Rayane é outra. A Rayane Profírio. A Rayane é outra. Essa daí tá voando também, tá? Essa daí vai entrar na PP, vai entrar no IAS. Tá voando pra caramba. Parabéns. Denis também. Denis é fora da... Gilmara. Gilmara é outra aí. Gilmara tá focada. Só que Gilmar arruma uma choradeira danada. Finge que não tá aprendendo, arruma uma choradeira. Quando você pergunta a ela, ela sabe. É assim, ela arruma uma choradeira danada. Mas quando você encontra Gilmar chorando, tá, isso é golpe. Cai quem quer. Como diz grande Vanderlei, isso é golpe da Gilmara. Entendeu? Quando chega lá, você pergunta a ela, ela sabe a resposta. Responde lá, entendeu? Vai caindo no golpe. Vai, besta. Vambora. Gabarito possível. Gabarito possível. Gabarito possível aí é a letra B. Nós temos a ideia do poder disciplinar. Lembra que no poder disciplinar, a administração pública investiga e pune os seus agentes, ou um particular que tenha vínculo com a administração pública, por falta disciplinar. No poder de polícia, a administração pública restringe o direito do particular em prol da coletividade, em prol da própria administração pública, beleza? Show? Então, poder disciplinar é a administração pública versus seus agentes. Poder de polícia é a administração pública versus os particulares. Beleza? Show? Show de bola. Quero que você fale aí qual foi a sua nota nas questões fáceis. Nós vamos para as questões médias agora. Manda para mim aí, no chat, qual foi a sua nota nas questões fáceis. Faz o cálculo aí. Como que ficou aí a classificação nas questões fáceis? O professor tem outro poder que aplica sanções também, né? Não, poder disciplinar, poder de polícia. Mas tem que tomar cuidado. Se a banca estiver perguntando referente ao poder hierárquico, também é possível aplicar uma sanção com base no poder hierárquico. Se ele descumprir uma falta funcional, é uma manifestação do poder hierárquico também, eventual punição, beleza? Não, tranquilo. Quem precisar sair, pode ir, fica tranquilo, vai ficar gravado, beleza? Nós vamos subir o nível agora. 28 de 30, 26 de 30... nas fáceis, vamos lá. 27 de 30. Vamos lá. Tenho só mais 15 minutos. Eu entendi. Não vai dar, não. 15 minutos é... Não, se bem que vai dar, sim. São questões médias, mas são só um pouquinho. São pouquinhas questões. Galera, vamos separar agora. Agora é a hora, como diz lá na abertura do UFC, agora é a hora de separar os adultos das crianças. Beleza? Agora é a hora de separar os adultos das crianças. Eu quero ver quem está brincando. Eu quero ver quem está levando o negócio a sério. Eu quero ver quem está jogando o jogo. E nós vamos para a primeira questão.
Lembra, galera, o jogo é jogado. Só termina quando acaba, beleza? Então, só termina quando acaba. Salvo se for o jogo do Brasil hoje, que se terminou no primeiro tempo para nós. Segundo tempo era só o Japão que estava jogando sozinho. Vamos lá! Eu quero saber o seguinte. Com base na Constituição, quem possui legitimidade para suscitar o incidente de deslocamento de competência para fim de fiscalização de casos envolvendo graves violações de direitos humanos? É o presidente da República, o advogado-geral da União, o ministro da Justiça, o procurador-geral da República ou o Conselho Nacional de Justiça? É uma questão média para puxada, mais para PC. Mais para PC do que para PP. Eu quero saber quem tem competência para suscitar o deslocamento de competência aí. A maioria está dizendo que é a letra D, Procurador-Geral da República. A maioria está dizendo que é a letra D. Podemos, tesouros? Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde na próxima oportunidade. Para suscitar o deslocamento de competência aí, é o Procurador-Geral da República. Gabarito letra D. Beleza? Uma questão mais para a prova da Polícia Civil. Assim creio eu. Uma questão um pouco maior. Eu quero saber o seguinte. Olha só. Vou ler para vocês com calma. Um jovem morador do estado da União foi atingido por uma bala perdida enquanto jogava um videogame no interior da sua residência, durante uma operação policial em sua região. Após o incidente, o jovem precisou ser hospitalizado e ficou com sequelas permanentes, que o impede de se locomover. Ele decidiu processar o Estado, pleiteando a indenização pelos danos sofridos. À luz da teoria do risco administrativo e da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que, letra A, o Estado será responsabilizado objetivamente, devendo indenizar o jovem pelos danos materiais e morais sofridos, salvo se houver comprovação que o disparo foi resultado de força maior ou culpa exclusiva da vítima. Letra B, o Estado só será responsabilizado se for comprovado que o policial agiu com dolo ou culpa grave no disparo da arma. C, o Estado não poderá ser responsabilizado, pois a operação policial visava a segurança pública e o disparo foi feito em legítima defesa. Letra D, o Estado será responsabilizado apenas pelos danos materiais sofridos pelo jovem, pois os danos morais não foram abrangidos pela teoria do risco administrativo. Letra E, a responsabilidade do Estado depende da comprovação de que o jovem não estava em situação de risco ou perigo no momento do disparo. Eu quero saber aqui agora, lê 1 minuto para você ler, para você mandar a resposta aqui. É uma questão mais difícil um pouquinho, beleza? Eu acho que quem está participando efetivamente já respondeu, né? Tem muita gente online, mas nem todos participam. É igual a vida, né? A vida é assim. Tem gente nessa vida que só está passando, não vai mudar em nada. Por aí vai. Online, tem gente que está só online, mas não querem participar. Outros não podem também. É igual a vida. Tem outros que queriam fazer alguma coisa, mas também não podem nessa vida. São realidades e realidades. Tem outros que podem e não querem. Hoje eu tô filósofo, né? Eu já dei aula cedo, agora eu tô dando outra aula e por aí vai. Cara, se vocês não passar, vocês vão tomar um cascudo, hein? Pelo amor de Deus. Acordando cedo. Professor, estou dirigindo agora. Show de bola. Podemos? Gabarito possível é letra A. Gabarito possível é letra A, tesouros. Muito bom. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Gabarito letra A. Gabarito possível é letra A. Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz o seguinte. Deixa eu reduzir aqui o tamanho um pouquinho. Próxima questão, assim, considerando o que disposto no artigo 5º da Constituição, identifica a opção incorreta. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo assegurado a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial. Apenas a prisão de brasileiros natos será comunicada imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, sendo dispensável tal comunicação nos casos de brasileiros naturalizados.
Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Eu quero a incorreta, fecha o áudio, tesouro. A incorreta, qual é a incorreta aqui? Questão fácil demais. Questão fácil demais. Como diz o grande Nicolas, tá fácil demais, professor. Tá fácil demais. A maioria está dizendo que é a letra C. Valkyria falou que vai de E. Bora! Que é a incorreta, beleza? A incorreta. Valkyria agora tá me pedindo um calma aí. Mudou para C agora. Stefano falou, já foi. Gabarito possível aí. Gabarito possível. É letra C. Gabarito possível é letra C. Beleza? Não é a comunicação só dos brasileiros natos, não. Todo preso vai ter que comunicar imediatamente, pô. Vamos lá. Aqui é fácil demais, né? A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade da pessoa e do patrimônio, considerando o disposto no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, são exemplos de órgãos de segurança pública que atuam no exercício da segurança pública. Polícias militares, polícias civis e polícias penais municipais. Polícias penais municipais, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Polícias militares, polícias civis e corpos de bombeiros civis. Polícia Federal, Polícia Penal Distrital e Corpos de Bombeiros Militares. Polícia Federal, Polícias Militares e Ministério Público. Quais são órgãos de segurança pública previstos lá no 144? 1 minuto para ler e responder aí. Grande Marcos Lisboa. É meu aluno no... Acho que é meu aluno padrão, né, Marcos? É meu aluno padrão. Galdino já entregou para Deus já. Galdino já saiu. Galdino pediu para sair. Cleitinho tá vivo ainda. Vitor já saiu também. Não, Vitor tá aí, tá online. Reis já saiu também. Reis já entregou para Deus também. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde numa próxima oportunidade, lá no dia da prova. Gabarito possível, a letra D. Nós temos aí as polícias federais, polícias penal distrital e os corpos de bombeiros militares, beleza? Não existe polícia penal municipal, não, pelo amor de Deus. Bora! Cuidado, essa questão aqui é muito boa. Considerando os estudos feitos em sede de Constituição da República Federativa do Brasil, beleza? E por emendas posteriores, no título 8º da própria Constituição, consigna que, com base no primado do trabalho, o objetivo e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, reforçando que o Estado exercerá a função de planejamento de políticas sociais, asseguradas na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle, de avaliação dessas políticas. A isso chama-se corretamente de perturbação pública, segurança pública, ordem social, paz pública. Leia com calma aí e responda. Faça a leitura com calma aí e responda. Vou dar um zoom para ficar um pouquinho maior. Um minuto para ler e responder. Podemos, tesouros?
Bora, gabarito possível aí. Gabarito possível aí é a letra D. Nós temos a ideia aqui de ordem social, beleza? A ideia de ordem social. Então, próxima questão. Vamos reduzir aqui. Já dei essa aula também para a galera lá no Parque da Cidade, se não me engano. A galera do Padrão também já teve essa aula comigo, quando eu sou ministro de Direito Constitucional no projeto e lá no Padrão. Beleza? Vamos lá. Em tempos recentes, muito se falou em fazer uso de medidas constitucionais de defesa do Estado e das instituições democráticas, em especial em face da suprema polarização política entre distintas ideologias. Sobre o tema, está inculcado na Constituição Federal que o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e os conselhos de defesa nacional, decretá-lo para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional, ou atingidas por calamidade de grandes proporções de natureza, na natureza. Corretamente está se referindo ao estado de guerra, ao estado de defesa, ao estado de sítio, ao estado de exceção, à intervenção? Tá se referindo ao quê? Ixi, travou de novo. Complicado que eu não vou conseguir voltar aqui. Ah, vou. Tá se referindo ao quê, galera? A maioria está dizendo que é a letra B, estado de defesa. Bora! Aí eu tinha dado a dica para vocês lá no dia do aulão lá no que a gente fez no Parque da Cidade, a aula ao ar livre, para lembrar das palavras-chave, né? Que aí você mata. Entendeu? Eu acho que alguns conseguem lembrar das palavras-chave que eu falei lá. Teve um tempo que essas questões eram difíceis. Hoje é média para fácil. Por isso que a nota de corte dos concursos estão vindo altos, entendeu? Aí já caiu para 37 o número de pessoas online. Podemos, tesouros? Gabarito possível aí. Gabarito possível é a letra. Ixi, calma aí que travou, foi tudo. Gabarito possível é a letra B. Nós temos o estado de defesa. Cuidado, locais restritos e determinados, estado de defesa. Falhou o estado de defesa, aí vai vir o estado de sítio, beleza? Show de bola. Próxima questão aí diz o seguinte: na forma consagrada pelo nosso texto maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, temos que a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais, por princípios. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente um deles. Nós temos as relações internacionais, o princípio da dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Nós temos a solução contenciosa dos conflitos, a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Nós temos a intervenção controlada de assuntos internos do Estado e a solução pacífica dos conflitos. Nós temos o dever de cooperação internacional e a prevalência dos direitos humanos. Nós temos a ideia aí de igualdade entre os Estados e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Qual é o gabarito, na opinião de vocês aí? Ixi, não estou conseguindo abrir aqui mais, não. Posso. Galera, calma aí, eu não estou conseguindo abrir, não. Travou aqui, eu acho que é Ctrl. Alterar. Eu acho que é Ctrl, tab. Ih, rapaz, não sei fazer Ctrl. Ih, travou foi tudo agora. Manda para mim no chat aí, como que faz para movimentar a tela pelo teclado, os aplicativos abertos. Manda no privado aí. É Ctrl o quê? Eu não estou conseguindo ver a internet, não travou. É Alt, tab, eu acho que é esse aqui, Alt, tab. Ih, rapaz, minha internet tá. Galera, calma aí, segura aí. Vou tentar reiniciar aqui rapidinho, de vez em quando trava assim mesmo.
Segura aí que eu já tô voltando o computador aqui. Beleza? Quem precisar ir, pode ir, galera. Tá liberado. Beleza? Mas segura aí que a gente vai terminar essas questões aqui. Já tá voltando aqui já. Segura aí que eu já estou voltando. O computador de vez em quando tá com essa doideira mesmo. Stefano falou que vai sair, ele tá invicto, tá? Foi eliminado, desistiu da prova. Não, tô brincando, eu sei que você tem que ir, vai com Deus. Não se impressiona por causa disso, não, pelo amor de Deus. É brincadeira, daqui a pouco o cara é competitivo, o cara vai querer ficar e. Não, pode não. Ah, é. Tá na hora de tirar o 10, tá na hora de tirar o 10, professor. Jogou muito. Na hora de tirar o 10. Deixa eu voltar aqui pra sala. Calma aí. Já vou voltar pra sala aí. Calma aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Nem lembro qual a questão que nós estávamos. Eu já estou encerrando já também. Deixa eu só olhar aqui. Eu acho que já tinha essa. Vou verificar aqui. 1, 2, 3. Ah, das polícias? Já tinha ido das polícias? Deixa eu... Depois da questão do estado de defesa. Obrigado. Depois da questão referente ao estado de defesa, né? Compartilhar. Isso aí. Deixa eu só avançar aqui. Isso. Vamos lá. Próxima questão aqui, então, é essa, não é? Então, a questão é essa daqui agora. Vou mostrar mesmo assim. Eu quero saber o seguinte, olha. Na forma consagrada pelo nosso texto maior, temos que a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais. Vocês foram de qual gabarito aí? A maioria foi de qual? A maioria foi de E, né? A maioria está indo de E. Beleza. Reenvia aí. A maioria está dizendo que vai de E. Beleza? Deu problema aqui. Mas nós já voltamos. Problemas, falhas técnicas. Eu escutei o gato caindo, miando aqui, aí deu ruim. Olha lá, hoje cedo ele caiu de novo. Hoje cedo ele caiu também, agora caiu de novo. Tô brincando, foi não, é o computador que trava. Vou mexer nele aqui. Mandar para assistência de novo. Tesouros, gabarito possível nessa questão é letra E. Beleza? Gabarito possível é letra E. Show? Nós já estamos encerrando. Eu não vou fazer todos com vocês, não. Vou pular e vou liberar vocês aí mais cedo, por conta do horário que eu tenho algumas coisas para fazer também. Beleza? Depois eu vou mandar o material, vocês respondam as outras. Vamos nessa daqui. Eu quero saber o seguinte. Ato administrativo que constata a irregularidade de um órgão da administração direta do Estado se constitui em ato o quê? É um ato declaratório? É um ato constitutivo? É um ato enunciativo? É um ato de jurisdição voluntária? Um ato administrativo que constata, beleza? Que constata a irregularidade de um ato aí administrativo de um órgão. Constitui o quê? Ato declaratório, ato constitutivo, ato enunciativo, ato de jurisdição voluntária. Podemos? Questão fácil demais. Ato administrativo que constatou a irregularidade de um órgão, em um órgão da administração pública direta. Se constitui em ato o quê? Ele só constatou a irregularidade. Essa pessoa tá estranha, né?
Essa questão ficou estranha. Mas o gabarito dela aqui, galera, tá dando gabarito letra A. É um ato declaratório, beleza? Show. Constitui-se um ato declaratório, beleza? Só que o grande problema é que os atos enunciativos, eles também são atos declaratórios, beleza? Estranho. Vou manter o gabarito aqui, mas depois eu vou analisar eventual recurso, beleza? Vou analisar eventual recurso, mas vou manter o gabarito que foi o gabarito da banca, beleza? Eu quero saber o seguinte: legislar sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis é competência legislativa da União? É competência do próprio dos Estados e do Distrito Federal? É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios? É competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal? Legislar sobre direitos e deveres dos policiais, das polícias civis. Legislar sobre direitos e deveres das polícias civis é competência de quem? Legislar sobre as competências das polícias civis, direitos e deveres das polícias civis, é competência de quem? É competência privativa da União, é própria dos Estados e do Distrito Federal, é comum entre a União, Estados e Distrito Federal e os municípios. D, é concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal? Direitos e deveres das polícias civis. Lorena foi de A, Raiane foi de D, Vitor foi de D, Emily foi de D, Marcos Lisboa foi de D, França foi de D, Valquíria foi de D, Cleito foi de D. Podemos? Gabarito possível aí, tesouros. Gabarito possível é letra D, concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, beleza? Show. Deixa eu ver se tem mais alguma questão tranquila aqui, que dá para a gente fazer rapidinho. Aqui, vamos pegar essa daqui, a última. A última, depois a gente vai fazer o cálculo de quanto nós fizemos, nas médias. A súmula vinculante 473, a súmula 473, vinculante não, do Supremo Tribunal Federal, foi editada nos seguintes termos: a administração pode anular seus próprios atos quando derivado de vícios que o tornem ilegal, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos, beleza? Ressalvados. Deixa eu só verificar aqui. Minha câmera não está abrindo, não. Interessante. Ressalvados em todos os casos a apreciação do Poder Judicial. Tal orientação dos tribunais é expressão de qual princípio? Letra A, da legalidade; B, autotutela; C, princípio da continuidade de serviço público; D, princípio da indisponibilidade do interesse público. A maioria está dizendo que vai de B. A maioria está dizendo que é o princípio da autotutela. Essa questão tinha que estar nas fáceis, né? A questão tinha que estar nas fáceis. Eu sei que você está anotando, então você sabe quantas questões nós já fizemos e qual é a sua nota. E aí você pode mandar aí a nota total depois desse gabarito aqui, porque o gabarito possível aqui é a letra B, princípio da autotutela. Beleza? Eu quero saber do seguinte de vocês, tesouros. Qual é a nota de vocês total? Como que ficou a classificação aí? Como que ficou a classificação? Faz o cálculo aí rapidinho. Vamos parar por aqui. Por hoje é só. Se eu não vier amanhã, eu venho depois de amanhã com direito penal e processo penal. A mesma pegada de questões. 36 de 40, 31 de 40, 36 de 40. Vamos embora. Bora. 37 de 40, 35 de 40, 37 de 40. Por enquanto, a maior nota é 37 de 40. Caramba, 37 de 40 é um notão, hein? Cadê? Não mandaram mais a nota, não? Tem gente que nem respondeu, já saiu fora da live logo. Vou sair fora da live, porque senão não vou passar vergonha, não. Bora.
37 de 40, 35 de 40. Conseguiu errar 3. Eu entrei depois. Entendi. Galera, minha câmera não está querendo funcionar, não sei por que. Estou falando, esse computador meu não está muito certo, não. Beleza? Mas tá bom. O que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte. Continuem firmes, beleza? Nós estamos aí há 47 dias, fizeram o cálculo aí, 47 dias da prova. E assim, eu sei que muitas vezes, muitas pessoas não acreditam na gente, né? Muitas pessoas não botam fé no nosso esforço, mas eu posso dizer para vocês que vai ter resultado, beleza? Vai ter resultado. Alguns vão passar nos 3 concursos, outros vão passar em um só, beleza? Show? Mas permaneçam firmes no propósito, beleza? Quem prometeu é fiel para cumprir e vai acontecer, beleza? Vai acontecer porque vocês estão fazendo a parte de vocês. A parte de se esforçar e ter bom ânimo, vocês estão fazendo. Agora vem a parte dele ajudar. Vai cair tudo que a gente estudou. A ajuda dele é essa. Você vai estudar. Ele vai permitir que caia tudo que você estudou no dia da prova. Beleza? Show? Por isso que a palavra é esforça-te e tenha bom ânimo que eu te ajudarei. Então, não adianta você achar. Não estudou nada, vai fazer a prova achando que Deus vai te ajudar. Não tem como. Você não estudou nada. Você não sabe nada. Agora, se você sabe, a ajuda que ele pode fazer é com que caia tudo que você estudou, beleza? É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Amanhã ou depois de amanhã a gente volta com processo penal e direito penal. Um abraço, parabéns aí, vocês estão muito tão ótimos em constitucional e direito administrativo. Um abraço, tchau, tchau.